Olá, tudo bem? Está entrando no ar agora mais uma edição do programa Sala Debate. Criada com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, a Lei das Cotas completou 3 anos no último dia 29 de agosto. A lei tornou obrigatória a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, alunos da escola pública e de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e técnico. Em 2012, quando a lei foi sancionada, a lei de cotas gerou muita discussão e resistência por parte de alguns setores da sociedade, inclusive entre reitores das universidades. Alguns críticos afirmavam que a lei das cotas fere o princípio da igualdade previsto na Constituição. A polêmica levou o caso até o Supremo Tribunal Federal, que considerou a iniciativa constitucional. De acordo com dados da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPIR, ela já garantiu 111 mil vagas para estudantes negros em cursos superiores de universidades e institutos federais. A expectativa é que até o fim de 2015, mais 40 mil vagas sejam ocupadas por esses estudantes. A reserva de vagas nas universidades públicas federais está também entre as estratégias do governo federal para atingir a meta de número 12 do Plano Nacional de Educação, que é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% da população de 18 a 24 anos. No entanto, mesmo consolidada como uma ação afirmativa do governo federal, a lei das cotas continua gerando discussão, principalmente por causa da autodeclaração de raça que deve ser preenchida pelos estudantes ali no momento da inscrição. Pois é, esse é o tema do nosso Sala Debate de hoje. Eu te convido, a partir de agora, para ficar com a gente, porque eu trouxe para esse debate o Ronaldo Barros, ele que é secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, e também o Cid Benjamin, que é professor e jornalista. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom. Cid, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você de casa também é nosso convidado. Entre agora nas redes sociais, acesse aí o facebook.com/Canal Futura Oficial. Mande seu comentário pra gente. Procure aí pelo post do programa, esse que tá aí na sua tela. Vamos trazer agora o Facebook aqui pra tela. Lá, tá aí o post do programa. Acesse também twitter.com. Nosso perfil é o @Canal Futura. Aí, ó, Sala Debate já tá no ar. E não deixe de assistir o programa pelo site do canal. Você também pode participar utilizando este telefone que está na sua tela, 21 Rio de Janeiro, 968-668-414. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você que utiliza o WhatsApp, mande agora sua pergunta para os nossos convidados. Vamos então rodar uma reportagem para entender um pouco melhor sobre esse assunto e a história de qual estamos falando hoje. A Lei 12.711, a Lei das Cotas, entrou em vigor em 2012. Atualmente, ela é cumprida por 128 instituições federais de ensino. E das 37 universidades estaduais existentes no país, 32 possuem políticas de cotas para ingresso no ensino superior, desenvolvidas por iniciativas próprias ou por meio de legislação estadual. As cotas são divididas entre sociais e raciais e são distribuídas entre estudantes de escolas públicas e estudantes pretos, pardos e indígenas. O texto da lei determina que o critério racial seja definido por meio da autodeclaração, como ocorre no processo do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso quer dizer que os candidatos pretos, pardos e indígenas devem se declarar assim no ato de inscrição do processo seletivo. Ao longo de 3 anos, a autodeclaração tem sido o principal alvo de polêmicas. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira universidade a adotar as cotas em 2002, passa por uma investigação do Ministério Público Estadual que está apurando fraudes no vestibular da instituição. Segundo o MP, mais de 40 alunos falsificaram a autodeclaração para entrar no curso de medicina da universidade. O caso mais conhecido envolvendo a autodeclaração ocorreu em 2007, quando 2 irmãos gêmeos idênticos, filhos de pai negro e mãe branca, inscreveram-se no sistema de cotas da Universidade de Brasília. Após uma entrevista, somente um deles foi considerado negro e conseguiu a vaga. As correntes contrárias à lei das cotas afirmam que as políticas afirmativas não acabarão com as desigualdades existentes no país, podendo produzir ainda mais segregação. Os que são favoráveis afirmam que elas são um mecanismo importante na construção da igualdade racial e que já são realidade em outros países multiétnicos e multirraciais, como os Estados Unidos e a África do Sul.
Muito bem, Ronaldo, a gente pode perceber aí que num breve histórico de 2012 para cá houve avanços, é claro, mas também ainda permanecem alguns questionamentos. Como é que você analisa esses últimos 3 anos e o avanço no Estado brasileiro relacionado a esse assunto? Olha, Brito, nós tivemos uma experiência exitosa no Brasil. Nós éramos apenas 3% nas universidades, sendo que em alguns cursos, aqueles de maior relevância, de status quo, como engenharia, medicina, direito, psicologia, nós éramos um resíduo percentual, 0,1%. Hoje nós chegamos a 26% nas universidades, então é um aumento de quase 233% no período de 12 anos. Então é uma experiência exitosa e o Brasil melhorou muito, porque se a gente analisar o IGC, ou seja, o índice que avalia a qualidade das universidades, a gente percebe que as universidades também melhoraram de qualidade. Então, a adoção de políticas afirmativas melhoraram a qualidade das universidades. Então, é uma outra perspectiva. Eu acho que o Brasil está relendo essas políticas porque o esclarecimento está permitindo entender que políticas afirmativas não é uma prática recente no Brasil, muito pelo contrário. O Brasil foi eficiente nas políticas afirmativas quando beneficiou imigrantes alemães, italianos, japoneses, sírios. Então, essas políticas ajudaram a desenvolver regiões nesse país, como o Sul e o Sudeste. Foi eficiente também no tratamento com as mulheres que precisavam, por exemplo, de ter uma gestação de 9 meses. Então, ela tinha que ter um tratamento na lei diferenciada e isso ajudou a nossa infância e construímos um país melhor. Como a nossa agricultura avançou muito com a lei do boi, onde os filhos de fazendeiros puderam ter acesso aos cursos de ciência agrária e nosso campo também melhorou. Então, assim, as políticas afirmativas ajudaram a desenvolver o país. Agora, mais recentemente, essa política tem ajudado a um outro grupo que historicamente foi alijado desse processo. Por isso que as pessoas não conseguem entender a eficiência, mas os resultados já mostram que o país melhorou muito. Cid, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você tem uma visão um pouco diferente da visão do Ronaldo. Queria que você trouxesse seus esclarecimentos sobre a eficácia da lei das cotas raciais, sociais e esse histórico recente no Brasil. Eu começo dizendo que concordo com o Ronaldo quando ele diz que a situação melhorou em relação à situação anterior. Hoje você vai numa universidade pública, aqui no Rio, por exemplo, na UFRJ ou na UERJ, você vê uma quantidade expressiva de negros e de estudantes de camadas mais pobres. Isso é uma coisa boa. Comparando-se com o tempo em que eu estudei em universidade pública, havia poucos negros e poucos pobres, então é uma coisa boa. Agora, isso não quer dizer que não se possa refletir, melhorar, questionar aspectos dessa lei, enfim, da forma como é implementada essa política. Eu queria, o programa vai ter mais tempo, abordar, sinalizar algumas questões que me parecem essenciais. Primeiro, que nessa questão de educação e democratização da educação, me parece o essencial, muito mais importante do que ver o acesso à universidade, o essencial é revolucionar a educação fundamental e média. Entende? Você fazer tempo integral, de manhã e de tarde, professores qualificados, bem remunerados, motivados, escolas com qualidade, material, etc. Essa seria a maior revolução democrática no Brasil nos tempos de hoje. Um país como o Brasil tão desigual, se faz uma revolução na educação fundamental e média, teremos um outro país daqui a 20 anos. Isso é a primeira coisa. E que me parece muito mais importante e beneficiaria muito mais, um contingente muito maior de pobres e de negros jovens do que a questão das cotas, que vai beneficiar necessariamente só quem vai para a universidade. Mas chama a atenção, em relação à questão das cotas na universidade, os negros são a maioria da população pobre brasileira. Por isso, eles estão incluídos na questão da cota social. Quando se faz uma cota social, ela necessariamente vai abarcar um contingente maior de negros, porque eles são a maioria entre os pobres. Então, eu me pergunto por que ter cota social ao lado da cota racial, dado que ninguém, embora haja racismo na sociedade, tem que ser combatido de todas as formas, é uma coisa abjeta o racismo, entende? Bem da verdade, ninguém deixou de entrar na universidade pela cor da pele. Deixou de entrar porque tinha um ensino fundamental e médio ruim. Então não passou no vestibular, etc. Então, e a cota social em si abarcaria os negros. Agrego outros problemas. Como determinar quem é negro, quem não é num país, felizmente, tão miscigenado como o nosso?
coisa dificílima. Bom, nós já vamos falar sobre a questão da autodeclaração. Eu vou só... Deixa eu só pegar um gancho na sua palavra, já vou te passar a palavra novamente. Você falou justamente sobre a revolução que deve ser feita no ensino fundamental e no ensino médio, justamente para trazer qualidade, formação de professores. Vou trazer uma primeira provocação. Enquanto a revolução não vem, porque a sociedade já cobra do governo federal um investimento maior do que 7% do PIB em educação, houve o debate sobre os royalties do petróleo para ter mais investimento, mas a tal da revolução, a gente entra ano, sai ano, eu como jornalista sempre vejo a mesma questão de, olha, vamos melhorar o ensino médio. Enquanto essa revolução não caminha na mesma velocidade, as cotas não têm o seu papel? Tem seu papel. Agora, estamos discutindo políticas. Eu quero que haja cotas, de uma forma que eu já comecei a falar e depois detalho mais, mas eu acho que cota não pode ser uma solução definitiva para você ter gente de origem pobre, gente de origem negra na universidade. E o cenário que me parece ideal é se fazer um super investimento na educação fundamental e média, adotar-se um regime de cotas por um tempo determinado, porque o meu cenário, o cenário que eu trabalho, com um cenário melhor, é você não precisar de cotas, que naturalmente os jovens de famílias pobres, negras, entram em disputa em igualdade de condições com os outros no vestibular. Eu quero cotas como uma coisa paliativa por um tempo determinado, enquanto se faz um superinvestimento na educação. Esse é um tema interessante, Ronaldo. O Cid trouxe um questionamento que é parte desse debate, que é o tempo de uma política afirmativa como essa, por exemplo. Desde que ela surgiu, havia-se a perspectiva de ela ter uma duração temporária. Isso. Há de se entender de que essa duração temporária tem um prazo que está se chegando próximo ou ainda não há a menor condição de se prever uma reflexão sobre a temporalidade das cotas num país como o Brasil? Olha, a 12.990 e tanto a 10.711, ambas têm um prazo de 10 anos para sofrer uma nova avaliação. Então, elas são temporais. Agora, eu concordo com o ministro Giannini da Educação quando ele diz que as cotas devem durar enquanto durar o racismo, porque ela existe, a sua razão de ser era para superar as iniquidades produzidas pelo racismo. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com o Cid que a gente precisa melhorar a qualidade da educação básica. Mas é bom que se diga também que no nosso sistema há mecanismos de desigualdades que atingem diretamente a população negra. Por exemplo, quando eu me falei das políticas afirmativas para os italianos, para os alemães, para os imigrantes no geral, eles conseguiram agregar um capital tal que permitiu que ele tivesse acesso a uma condição básica, que era a saúde e a educação. E essa saúde e educação é pago pelo Estado. Então, assim, a escola complementar à educação que você se referiu, que não é de boa qualidade, a escola pública, as pessoas que têm dinheiro, elas conseguem pagar uma escola privada e tem parcialmente a restrição no imposto de renda. Então, é o governo federal, é o Estado brasileiro que subsidiam a educação de qualidade. Como a saúde dessa criança também é subsidiada 100%, porque elas retornam 100% no seu imposto de renda. Ela tem saúde dentária, ela tem saúde e o Estado financia isso. Então, essas pessoas são privilegiadas em relação àquelas outras que não têm acesso ao ensino particular que treina para acessar a universidade. Por isso que as cotas, ela vem corrigir essas desigualdades da próprio Estado, que não garante o princípio de isonomia. Então, não é verdade que uma seleção universal ou uma cota social, ela garantiria um princípio de isonomia. Muito pelo contrário. Sabe por que ela não garante? Porque existe hoje universidades que têm só cotas sociais, universidades estaduais. E elas não asseguram a presença de negros. Participação pela internet, facebook.com/Canal Futura Oficial, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura e o nosso WhatsApp está na tela aí daqui a pouco para você. O Evaristo Pessoff, espero que eu esteja pronunciando seu nome corretamente, Evaristo, se não, você me perdoa. Evaristo fala o seguinte, olha, sou pardo e sou contra as cotas, mas elas são de fato eficientes para incluir negros, indígenas e alunos de baixa renda no ensino superior. Será que essas cotas são suficientes, Ronaldo? É a pergunta aqui que o Evaristo faz, para incluir negros, indígenas e alunos de baixa renda no ensino superior? Uma rápida resposta aí para o Evaristo, para eu poder passar para outras perguntas aqui também. Olha, Evaristo, a lei prevê um piso de 50%. A Universidade Federal da Fronteira Sul tem 97% de cotas, e que são cotas sociais. Ela pegou o piso, manteve as cotas raciais no piso e estabeleceu o mesmo percentual de escola pública na região
e estabeleceu cota, é uma das mais avançadas. Então, você pode ampliar as cotas de acordo com as necessidades da região. Pergunta para o Cid aqui, o Pedro Paulo Carvalho Júnior. Obrigado, Pedro Paulo. Cid, as políticas de cotas e particularmente o acesso ao ensino superior têm sido uma das bandeiras mais caras ao movimento negro, simplesmente por representar espaços privilegiados de formação das elites, de produção e difusão de conhecimento. Ele pergunta, as cotas podem não ser o melhor modelo, mas quanto tempo ainda temos que esperar pelo modelo ideal? Baseado no seu argumento de agora há pouco. Eu vou, inclusive, fazer referência você tinha feito a pergunta, Ronaldo, quer dizer, qual é o prazo de validade para essas cotas? Enquanto se não se mexer no ensino público, elas vão ter que existir, sempre. Isso é ruim. Eu quero cotas, mas para acabar com elas. Mas esse não é um argumento muito confortável? Enquanto não se mexerem na saúde pública, no transporte público, na educação pública, não há um conforto nesse argumento? Estamos falando aqui da inserção na educação de um amplo contingente, quer dizer, você falou do movimento negro, de jovens negros. Uhum. Eu vou te dizer, olha, tem muito mais jovem negro prejudicado porque sai do ensino básico e fundamental sabendo muito pouco, porque não tem dinheiro para estudar em escola particular, estuda em escola pública, que está sucateada, entende? E é um contingente muito maior de jovens negros aí do que aqueles que vão para a universidade, que de certa maneira melhora o quadro. Eu concordei já com o Ronaldo, o quadro de hoje é melhor do que o quadro de 10 anos atrás, não há dúvida. Agora, esta é a melhor política, entende? Me parece que mantendo-se cotas, e preferencialmente cotas sociais, porque os negros vão estar nela, vão estar representados aí, entende? E você vai evitar essa questão, que é muito complicada, dizer quem é negro, quem não é, numa sociedade tão miscigenada como a nossa, entende? E uma política pública tem que ser muito objetiva. Você não pode, uma autodeclaração, permitir uma situação de relativa vantagem para quem está se autodeclarando. Tem que ser algo mais objetivo, menos subjetivo. Entende? E, por outro lado, essa questão de ter tribunais raciais, ou grupos, se alguém fraudou, um cara que é louro, disse que é negro, aí vai no tribunal e diz assim, esse negócio é muito chato, é muito complicado. Mas a autodeclaração faz parte de um protocolo do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para produzir informações que norteiam políticas públicas. Pois né? Mas no caso do censo, a pessoa que se diz negra não está tendo uma vantagem imediata, mas uma pessoa loura que se diz negra para entrar na universidade vai ter uma vantagem imediata, entende? E você vai chegar naquela situação de ter um órgão estranho, dizer quem é negro, quem não é, qual é a raça e tal. Quer dizer, esse conceito de raça é um conceito complicado, porque cientificamente não existe a raça humana. Vamos lá, vamos trazer mais participações. Eu vou conversar agora pela internet com a Érica Verlin, a Érica que está agora estudando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vai conversar conosco para falar um pouquinho da sua experiência. Érica, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, a Érica entrou na UERJ por meio das cotas, mas mesmo tendo estudado em escola pública, né, Érica, você optou pelas cotas raciais. Você poderia contar para a gente um pouquinho dos critérios que te levaram a tomar essa decisão? Então, eu precisei reunir uma série de documentos para poder comprovar não só a questão racial, mas também a questão social, né? Questão socioeconômica, no caso. Eu tive que comprovar a renda minha e da minha família, tive que comprovar a situação da residência onde eu moro, tive que comprovar a situação da energia elétrica e, além disso, eu tive que preencher um documento onde eu tive que falar as minhas características físicas e também minha origem familiar, né, no caso, antepassados. E nesse documento, bem próximo mesmo da assinatura, onde eu tinha que assinar, constava claramente que eu poderia ser chamada depois de matriculada na UERJ, para uma verificação desses itens que eu forneci. Enfim. Pois é, esse é um ponto bem interessante, Érica, justamente que a gente está colocando em debate aqui, vou ouvir a opinião do Cid e do Ronaldo nesse sentido, que é essa possibilidade da verificação, né? Pelo que você está descrevendo, foram muitos formulários e muitas questões socioeconômicas que você teve que descrever a respeito da sua família, da sua condição, do seu histórico escolar, mas você conhece colegas ou estudantes nessa universidade da qual você está falando, que é a UERJ, a estadual do Estado do Rio de Janeiro aqui, que tiveram que passar por uma verificação? Então, chegou a acontecer, sim, houve uma convocação em massa para essa verificação. Eu não fiquei sabendo de casos de pessoas que, enfim, por algum acaso perderam a vaga por ser ou não ser negro, enfim. Eu não fiquei sabendo disso, mas houve sim essa verificação e foi em massa.
Pois é, foi baseado até num caso que aconteceu em 2014 na UERJ, né, que o Ministério Público investigou cerca de 41 pessoas suspeitas de fraude nos sistemas de cota da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou trazer o debate aqui de novo para o estúdio, Érica, mas eu já volto a conversar com você para a gente continuar a conversa. Ronaldo, nessa questão que o Cid trouxe, que a Érica está falando também, da autodeclaração, existe um ponto razoável para que essa medida seja mais eficaz no que diz respeito aos encaminhamentos que ela proporciona relacionados à cota, ou ainda não? Ela deve ser baseada no fato da pessoa se declarar de um jeito ou de outro? Essa questão já chegou na Suprema Corte, já tem um posicionamento do Estado brasileiro sobre esse assunto, né? Então, é possível a autodeclaração ser verificada se ela da sua autenticidade por uma heteroclassificação, ou seja, um grupo de pessoas que possam verificar se aquela identificação ou autodeclaração ela condiz com a referência de pessoas que foram historicamente estigmatizadas e discriminadas. Essa é a definição moderna, não é uma definição biológica. Raça é um construto social. As pessoas usam só uma única ciência para interpretar um fenômeno social. Hoje, existem inúmeras teorias na antropologia e na sociologia que dão conta de discutir. Claro que biologicamente só existe uma raça humana, né? E paleontologicamente nós somos todos afrodescendentes, né? Até que a pergunta é antes ou depois da deriva continental? Então não se trata disso, se trata de corrigir iniquidades de grupos historicamente estigmatizados e que sofrem uma série de barreiras para acessar ao ensino superior. Eu concordo com o Cid plenamente com a qualidade da educação básica. É importante investir na qualidade da educação básica, contudo, eu acho que as políticas de ação afirmativa ajudam a melhorar a qualidade da educação básica, porque são esses oriundos do sistema de cotas que têm condições de ir nos grotões e dar aula com qualidade. Porque se você não tiver um sistema de cotas, essas pessoas que saíram de lá, elas voltam para lá. E as pessoas que nunca tiveram acesso, que nunca chegaram lá, têm até receio de ir para lá. Então você tem escola pública de boa qualidade, como em Florianópolis, e tem escola pública em Florianópolis de péssima qualidade, porque elas estão localizadas numa região mais central, mas nos grotões, nas dificuldades, nos guetos, as pessoas não vão lá dar aula. Então as cotas, ela vem inclusive resolver esse problema. Então as cotas vão melhorar a qualidade da educação e não aguardar a qualidade da educação. No que diz respeito, Ronaldo, à realidade do estudante que entra por um sistema de cotas, e muito se questiona também a convivência dentro da universidade, a própria segregação, o próprio debate a respeito das condições de competição entre uma vaga e outra. O que vocês têm a dizer sobre isso, Cid e Ronaldo? Eu não tenho informações que isso tenha causado problema, não. Não sei o que o Ronaldo tem a dizer. Meu vendo, a questão não é essa. Entendeu? Uma vez lá dentro, as pessoas... Eu estava até conversando antes do programa aqui, nada como convívio para quebrar resistências. O Jailson, está claro já, sou entusiasta da educação pública. Essa questão de racismo, que é uma iniquidade, uma coisa horrorosa, isso acaba numa geração, quando você vê uma boa escola pública e um menino branquinho brincar com o menino pretinho lá ao lado e tal, e namorar, brincar de médico com a menina, vai acabar, porque essa coisa do racismo é uma coisa cultural que é incutida, ninguém nasce racista. Entende? Então a convivência é o que há de melhor. Eu não tenho notícias de problemas de convivência então, por conta das cotas, inclusive as cotas raciais. Vou te trazer um questionamento então a respeito disso. A Laís Moreira, de Caratinga, Minas Gerais, obrigado, Laís, pergunta aqui pelo WhatsApp justamente nesse sentido. Ela quer trazer a pergunta para a Érica. Gostaria de saber sobre preconceito dentro da universidade, sobre sua cota racial. Como os alunos em geral veem? Está aí uma pergunta da Laís de Caratinga. Vou pegar carona nessa reflexão de vocês antes de trazer a palavra para o Ronaldo, para a Érica poder comentar a respeito, Érica. O que você tem a dizer sobre esse questionamento da Laís? Como os alunos em geral veem a questão das cotas na universidade, Érica? Bom, em geral, até onde eu sei, não há problema entre nós alunos, principalmente no meu curso. Eu nunca fui discriminada, nunca ouvi nada, sempre fui muito bem tratada por todos, apesar de que na minha turma a maioria são de brancos. Mas mesmo assim eu nunca ouvi nada, nunca fui descriminalizada, nem os meus outros amigos que também são negros. Você tem informação sobre estudantes que tiveram evasão na universidade por conta de rendimento a partir do momento que entraram pelo sistema de cotas ou não?
Sim, inclusive eu tenho um amigo muito próximo que ele chegou a trancar por um tempo a faculdade, porque ele realmente não estava conseguindo acompanhar o ritmo. Estudou a vida inteira em escola pública e eu também, no meu caso, quando eu entrei no primeiro período foi bem complicado para eu poder acompanhar, mas nada que eu não consegui depois, enfim, ficou tudo bem depois. Mas esse meu amigo, ele chegou a trancar porque ele não conseguiu acompanhar. Depois ele retomou e tudo, mas no início foi bem complicado para ele. Então vou pegar esse ponto de reflexão para trazer aqui para o Ronaldo. Ronaldo, a gente vê aí o depoimento da Érica citando o caso dela e um caso de um amigo, ela que teve dificuldade no início, o amigo que teve dificuldade teve que trancar a universidade, depois acabou voltando. Mas esse é um ponto que traz luz ao que o Cid vinha falando, né? Quando vem um hiato do ensino médio e você recebe um benefício para ter acesso, a situação para que você possa acompanhar aquele ritmo também pode ser um desafio nesse sentido, não? Eu acho que sim, mas os dados têm mostrado que os cotistas, eles têm uma maior presença qualificada nas universidades do que os que entram pela ampla concorrência. Então, o índice de evasão dos cotistas é inferior aos que entram pela ampla concorrência. Então, isso foi um mito também que foi quebrado ao longo desses 12 anos de políticas de ação afirmativa nas universidades brasileiras. Tem algo nesse debate, eu concordo bastante com o Cid, que é fundamental, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, coordenada pela Universidade de Washington, onde mostrou que a diversidade é fundamental para criar qualidade. Então, eles fizeram pesquisas, psicólogos, com brancos e com negros, e verificaram que patologias identificadas em determinados grupos, eles não encontravam solução. E no outro também. Quando eles pegaram essas patologias e aplicaram aqui o conhecimento adquirido e também colocaram no outro, eles começaram a encontrar solução. E quando eles diversificaram, ampliou mais ainda. Então, a diversidade gera qualidade. Então, essa diversidade na universidade tem melhorado a qualidade. E essas universidades são 280 universidades coordenadas pela Universidade de Washington. Apresentaram um grau de qualidade superior. Então, as ações afirmativas estão associadas à qualificação, à qualidade e não à incapacidade. É isso que os números têm mostrado e é isso que é o resultado das avaliações das universidades. Deixa eu pegar carona nesse teu comentário, Ronaldo, e pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo. Vou agradecer aqui a participação da Érica pela internet, para a nossa população que está acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Twitter. Érica, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite, a você de casa. A gente vai para um rápido intervalo agora. Você continue mandando mensagens como o Luan Cardoso está fazendo aqui, como a Laís, como o Alisson Barbosa. Facebook.com, Twitter.com, WhatsApp. Os nossos contatos piscam aí na sua tela. E o Sala Debate vai para um rápido intervalo. Em 2 minutos, nós estamos de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre a lei de cotas no Brasil. Conosco aqui no estúdio o Ronaldo Barros, ele que é secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR. E o Cid Benjamin, ele que é professor e jornalista. Você de casa, sempre meu convite para participar do debate pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, os contatos estão aí na sua tela. Faça como o Geraldo, faça como o Luan Cardoso. Ronaldo, vou trazer aqui alguns questionamentos, mas antes de trazer a palavra para o público, vou pedir para a Larissa colocar na tela para mim algumas informações sobre a lei das cotas em outros países, né? Países como a Índia, os Estados Unidos. Vamos colocar aí na tela, ver o que a gente tem à disposição para a gente poder elucidar um pouquinho essa questão. Olha só, universidades federais, lei das cotas, né? Hoje em dia a realidade aqui no Brasil, né? Botando aí por região, a gente pode piscar um pouquinho mais devagar, pedir para voltar ali a primeira cartela, né? A primeira cartela foi muito rápida, vamos voltar um pouquinho. Tá aí, ó, África do Sul, desde 1993, Índia desde 1948, Estados Unidos desde 1961. O que mais que nós temos aí para colocar nesse debate, nessa cartela? Agora, aqui nas regiões, né, no Brasil, cotas sociais e cotas raciais. Na região centro-oeste, 40%, nordeste, 32%, no sul, 29%, no norte, 26%, e aí também no sudeste, 16% da reserva de vagas. Ronaldo, o que você tem a dizer sobre números como esses? Estou colocando aí hoje, na nossa última cartela, a informação de como as cotas
funcionam, né? Universidades federais, 50% para estudantes de escolas públicas e aí com critério de renda menor ou igual a um salário mínimo e meio, né? E também com outros critérios do IBGE. Essas são cotas socio-raciais, né? Porque ela estabelece um eixo de entrada de 4 vias. Então, você pode, optando pelo sistema do SISU, optar por ser negro e não declarar renda, negro declarando renda, escola pública sem declarar renda, escola pública declarando renda. Você tem 4 possibilidades de entrar nesse sistema. É um sistema que agrega a questão racial e a questão social. Há uma variação de acordo com a presença dos negros no Estado. Agora, sim, esse sistema precisa... Deixa eu te fazer uma pergunta, É para esclarecer. Você falou negro, mas em certas regiões do país há menos negros e mais índios. Isso mudaria lá nessas regiões, no estado como o Amazonas. É o que se chama os PPIs, né? Então, há uma junção dos 3. Então, a reserva é pela junção dos pretos, pardos e indígenas, PPIs. Tá, entendi. É a junção, sempre é junção. Então, pode ser no estado que não tenha 0% de índios, mas ele pode cruzamento de dados ali, completam do e IBGE. tem essa entrada. Agora, há uma desigualdade que precisa ser acentuada, porque assim, não é a mesma forma que um índio que povos indígenas aldeados sejam semelhantes a negros urbanizados ou quilombolas aquilombados com pretos e pardos urbanizados. Então, por isso que esse sistema precisa ainda ser aperfeiçoado para não ter desigualdade no interior das próprias cotas, né? Cid, temos aqui perguntas. Olha só, Luan Cardoso, a política de cota é sim uma medida que colabora com o acesso de estudantes pobres, sobretudo negros, mas como esse estudante já ingressa no ensino superior, vai se manter tanto economicamente quanto na parte da academia, visto que o mesmo já vem com deficiências sérias na educação básica, um pouco do que a gente falou aí no primeiro bloco, a Érica estava trazendo, né? O Geraldo Souza Júnior, sou pardo e sou contra a lei das cotas. Elas deixam a sociedade e principalmente a classe política acomodada por permitir a continuidade da política e não acontece aí a melhoria do ensino básico. Um pouquinho do que você falou, né, Cid? O comentário do Geraldo ali que faz um questionamento sobre a educação básica. A primeira observação dele, eu vou dizer algo que inclusive o Ronaldo tinha dito, quer dizer, as informações que eu tenho é que os alunos que entram por cotas não têm um rendimento abaixo dos que entram sem estar por cotas. Essa coisa acaba se recuperando lá. A questão não me parece ser principalmente essa. Mas e a condição socioeconômica de poder lidar com o dia a dia da universidade, pagar as custas de processos, de Teoricamente, sim, porque a gente sabe que não basta só a questão da escola. Tem toda uma tradição familiar que pesa também. Quer dizer, eu, por exemplo, eu sou uma família de classe média e a gente era estimulado a leitura, eu e meus 2 irmãos, desde pequenos. Entende? Outras famílias, de outras situações sociais, não tinham esse tipo de coisa. Então, sempre ajuda. Agora, a bem da verdade, eu devo dizer que o que eu tenho ouvido falar, e eu não sou um especialista no assunto, no plano da minúcia, é que, uma vez entrando na universidade, e que os cotistas têm um desempenho razoável. Enfim, o problema não reside aí, exatamente. A meu ver, o problema reside em que a equação está de cabeça para baixo. O central seria o ensino fundamental e médio, até para não precisar mais de cota mais adiante. E depois, já que vamos ter cotas, quer dizer, me parece razoável que você tenha cotas sociais, porque essas etnias mais empobrecidas vão estar representadas aí também. Então, e eu quero evitar uma questão que me parece importante, é o seguinte: numa favela do Rio de Janeiro vão brincar juntos um menino que é negro e um menino que é filho do imigrante do Nordeste. Vão crescer juntos. Se eles, por acaso, os dois chegarem à porta da universidade, entende? O menino que é negro vai ter muito mais facilidade de entrar do que o outro, porque o outro vai entrar só pela cota social. O negro vai poder entrar pelas 2 opções. Quer dizer, e eu me pergunto, quer dizer, em que momento o fato da cor da pele prejudicou, a cor da pele em si, não digo a pobreza ou o ensino deficiente antes, mas a cor da pele, ela não prejudicou a entrada. Ronaldo, o que você tem a dizer sobre isso, já que a comparação foi não com quero dizer que não haja por racismo, exemplo, claro. que não tenha que ser combatido. Eu digo, no ingresso da universidade, o que prejudicou não foi a cor da pele, foi o ensino ruim que ele teve antes de se estudou em escola pública de esse episódio, por exemplo, que poderia ser fruto de uma análise, como o Cid está dizendo aí, uma questão diretamente relacionada às condições sociais de outras populações brasileiras, sobretudo do Nordeste, que também tem uma lacuna. Olha, tem 2 coisas que o Cid colocou que eu gostaria de separar. A primeira coisa são as políticas de permanência na universidade, foi a sua pergunta anterior.
é importante que se invista em política de permanência na universidade, sobretudo dos grupos dos pobres e dos negros dentro da universidade. Por que eu digo isso? Se a gente olhar um pouco mais, alguns anos, há 10 anos atrás, não é muito tempo, a gente via as universidades públicas federais com curso matutino e praticamente esvaziada à tarde e à noite. Claro. E essas políticas de acesso e democratização mudou o perfil das universidades. Então é muito caro você manter uma instalação física, construções caras, injustos, para não ter ninguém lá dentro. Então as políticas afirmativas também ajudou a fazer mais e melhor na educação superior. Então o investimento de políticas de permanência é melhor porque o jovem chega mais tarde no mercado de trabalho e chega qualificado. Isso é melhor para o país. Imagine se a gente tivesse, por exemplo, um equilíbrio, um PIB de um negro igual ao do branco. Nós estaríamos hoje na terceira economia do mundo, seria um país melhor. Se a gente tivesse o nível educacional de brancos e negros equiparados, nós estaríamos em outro estágio civilizatório. Então é isso que são as políticas de ação afirmativa, de reverter processos que levaram o Brasil a não se desenvolver. Nós temos um ouro negro, um pré-sal ali, que pode ser potencializado e isso mudar o país. A outra coisa é em relação ao racismo, né? O racismo, ele foi formado historicamente por um sistema agroexportador que gerou riqueza para alguns e pobrezas para outros. Então, assim, houve uma taxação da escravidão que enriqueceu determinado grupo e desfavoreceu outro. Então, por isso que as pessoas confundem, porque a raça é formada com a classe. Então, raça e classe social são, na formação do Estado brasileiro, algo muito articulado. Agora, claro que há, nessa relação, um menos valor. Há uma desigualdade. É por isso que explica, por exemplo, que nos últimos 12 anos você tem uma diminuição da letalidade de jovens brancos no país. Ao mesmo tempo que você tem uma ampliação nesse mesmo período de 53% com jovens negros. Então você sabe que na pobreza o negro é o primeiro que sobra. Vamos lá, então, vamos a mais há uma desigualdade participações específica decorrente do racismo. Aqui, ó, o Edson Amaro de Souza participando, facebook.com, tá aí, nosso telespectador. Nem todo afrodescendente é negro. Conheci um aluno do curso de licenciatura de matemática, segundo o Edson aqui, loiro de olhos verdes, confessou-me que a mãe dele era negra e já sofreu preconceitos. Esse rapaz, loiro de olhos verdes, filho de negra, poderia se beneficiar da política de cotas raciais? Está aqui, acho que vocês já conversaram sobre esse assunto, mas alguma consideração a respeito do comentário do Edson? Cid, Ronaldo? Olha, nesse contexto? Da 12.711 e da 12.990, não, é para pretos e pardos. Em alguns estados... Só se ele se declarar, né? Olha, é para pretos e pardos, não é para afrodescendente. Essas cotas não são para afrodescendente, é para pretos e pardos. São aquelas pessoas que sofreram algum tipo de estigmatização e algum mecanismo que impediu ele acessar determinado direito universal. Então, isso... Agora, alguns estados e alguns municípios têm leis para afro-brasileiro. E aí, se uma pessoa se reivindica afro-brasileiro por alguma relação histórica, esse sim, nessas cotas específicas, tem que ter acesso. Agora, nessas duas, não, porque ela não é para afro-brasileiro, é para pretos e pardos. Vamos lá, o Danilo Julião, que é estudante, ele é estudante da Federal do Rio de Janeiro, vai conversar conosco agora pela internet e falar aí que poderia ter utilizado a lei das cotas para entrar na universidade, mas acabou não optando por esta decisão. Danilo, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela gentileza em atender o nosso convite, em participar do Sala Debate. Danilo, me conta a sua história aí. Você poderia ter utilizado a lei das cotas para ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não fez uso desse mecanismo e tomou outras decisões. Por que você tomou essa decisão? Bom, na verdade não foi para o UFRJ, foi para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque na época que eu fiz o vestibular, em 2005, na UERJ, era a única faculdade que tinha o sistema de cotas. E na época eu optei por tentar, não pelas cotas, mas pelas vias normais. E eu fiz essa escolha porque justamente, tanto na época quanto atualmente, eu considero que as cotas têm o efeito oposto. Ao invés de incluir, elas acabam excluindo os alunos, no caso, os negros.
Por que você acha isso, Danilo? A gente passou por esse debate aqui agora há pouco no programa e conversamos com outra estudante também da UERJ, né, do estado do Rio de Janeiro, e ela disse que não concorda que existe essa possibilidade de segregação, de ampliação do racismo dentro da universidade, depois que um estudante acessou pelo sistema de cotas. Por que você acha que isso acontece? Bom, na verdade, eu penso que do jeito que as cotas são usadas aqui no Brasil, elas acabam fomentando o racismo. E pela própria tradição que o Brasil apresenta, infelizmente, essa questão racial acaba se tornando mais grave e as cotas acabam tornando mais possíveis o racismo. E em alguns casos, não estou generalizando, mas acaba acontecendo dos alunos negros cotistas acabarem sendo hostilizados, sofrendo racismo. Você percebeu algum tipo de comportamento nesse sentido durante a sua trajetória na universidade, em algum grupo de estudo, alguma condição específica? Ou isso que você está falando é com base em reportagens, em estatística, em conhecimento que você adquiriu ao longo da vida? Bom, na verdade, eu não sofri nenhum tipo de racismo dentro da faculdade, mas tenho amigos que sofreram racismo e tudo. Infelizmente, é o tipo de situação desagradável, porque o ambiente de faculdade é um ambiente que deveria ser aberto a todos, e esse tipo de atitude acontecendo é uma coisa bem desagradável. E você acha que esse tipo de situação não teria ocorrido se você tivesse num ambiente em que ficasse claro que o aluno não entrou pela lei de cotas, mas que ele estava também no ambiente da universidade? O seu caso, por exemplo, né, que não fez uso da lei de cotas, você acha que teria algum tipo de benefício para esse tipo de situação ou não? Bom, eu acho que se eu tivesse entrado na faculdade por cotas, não sei se eu poderia sofrer racismo ou não, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu optei por não entrar através das cotas porque eu não me sentiria bem, porque eu preferia entrar na faculdade sem precisar desse sistema. Eu preferia entrar pelo meu esforço próprio. Até na época em que eu fiz essa opção, uma amiga da minha mãe me perguntou por que eu não queria. Eu disse que eu preferia tentar na faculdade por conta própria, não ter que usar alguma espécie de artifício para entrar e tudo. E como é que foi seu ensino médio, Danilo? Você teve acesso a uma educação que você julga de qualidade, teve muitos desafios? Como é que foi essa fase da sua vida antes de prestar o vestibular e estar aí acessando a universidade? Bom, toda a minha vida eu estudei em um colégio particular, mas eu sempre fui bolsista porque eu sou de uma família de classe baixa. Mas os meus pais, desde que eu era pequeno, sempre me incentivaram uma educação de qualidade e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder aproveitar isso. Mas foi uma época muito difícil, que pelo fato de eu ser bolsista, eu senti uma responsabilidade maior de corresponder todo esse esforço que os meus pais fizeram, até porque, na época em que eles eram mais novos, eles não tiveram essa oportunidade. Ronaldo, o Danilo está trazendo aí uma perspectiva diferente do que a nossa outra entrevistada trouxe no início do programa, né? Como é que você interpreta esse tipo de depoimento vindo de um estudante que está no ensino superior? Olha, duas coisas. Primeiro, a Neza de Souza, num clássico Tornar-se Negro, fala que nós negros tem que conjugar o verbo no mais que é perfeito, né? Tem que ser assim um Danilo da vida, ou seja, tem que ser um super-homem, porque você tem que superar todas as iniquidades, todas as dificuldades, e você coloca isso como se fosse uma missão sua. Então, mas só poucos conseguem essa situação, porque as barreiras são muito nítidas e são muito fortes. E que é uma carga profundamente injusta para o jovem negro. Para o jovem negro, ele leva uma carga muito grande. Então, isso é uma perspectiva. Agora, assim, é bom que se diga que todos que entram na universidade, todos, seja por sistema de reserva ou não, eles estão acima da linha de corte. Então, todos têm a condição de entrar na universidade. O problema é que o sistema meritocrático, que cria sistema de ranking, impede por 0,1, 0,002 uma pessoa entrar. Por muito pouco. O que é uma avaliação? O que é um ser que é 0,01 e o outro que é 0,02? É muito pouco, não há diferença entre um ser e a capacidade intelectual dessas pessoas por muito pouco, porque é isso que esse sistema faz. Agora, tem algo que o Danilo colocou ali, que não está na 12.711, ou seja, nas cotas das universidades, mas que está na cota do serviço público. Então, assim, se no caso das cotas no serviço público, alguém tirar uma nota
superior ou igual a alguém da ampla concorrência, ele entra pela ampla concorrência e permite que a vaga do cotista seja ampliada. Uma valorização da meritocracia. Há uma valorização da meritocracia, mas ele garante que as pessoas possam também concorrer por esse critério universal. Agora, na lei, não permite isso. Ou você opta pela ampla concorrência, como o Danilo, ou você opta pelas cotas. O que tem ocorrido isso? Está sendo mais difícil entrar pelas cotas. Não seria um ajuste razoável de se fazer? Perfeito, seria fácil de se fazer. Você usar o princípio da Lei 12.990 a 12.711. Mas agora há de se esperar mais 7 anos, né? Que você comentou no início do programa que haverá uma revisão em 10 anos depois da lei. Há a possibilidade de se fazer isso antes dos próximos 7 anos? Isso pode ser sistêmico, porque assim, há uma comissão de avaliação responsabilizada pela própria lei da CEPIR, do MEC e da FUNAI avaliar anualmente a lei, né? Recentemente, nós identificamos esse problema num simpósio, né? Ronaldo, se me permite, você disse que atualmente está mais difícil entrar pelas cotas. Eu discordo disso, quer dizer, na verdade, a pessoa opta pela cota se quiser. Se é mais difícil, não precisa optar. E mesmo que seja, e eu concordo com o que você disse, que tem gente que diz, não, o cotista entra analfabeto. Não é verdade, ele tem que ter um patamar mínimo, ele faz um exame, se não alcança aquele patamar, ele pode ser negro, pode ser a cor que for, mas não vai entrar. Agora, efetivamente, esse espaço para cotista, quer dizer, é mais fácil entrar por aí do que se não fizesse opção, porque senão as pessoas não optariam. Perguntas aqui, olha só. Vamos trazer aqui mais possibilidades. Já vou trazer o Ronaldo a condição de esclarecer um pouco para o Círio algumas questões. O Jean Carlos, aqui pelo WhatsApp, lembrando que o nosso WhatsApp está encerrando, mas daqui a pouquinho, logo depois do programa, nós vamos continuar ao vivo pelo Periscope. Você que acompanha o programa pelo Twitter terá condições de ter aí mais alguns minutos de respostas dos nossos convidados. O Jean Carlos pergunta para o Danilo. Danilo, pergunta para você. Como foi a recepção pelo corpo docente? A sua recepção pelo corpo docente, Danilo? Você acha que o professor, um ou outro, possa ter cobrado mais ou amenizado pelo fato da sua cor da pele, Danilo? Você passou por esse tipo de circunstância? É a pergunta aqui do Jean Carlos pelo WhatsApp. Bom, na verdade, quando eu entrei, eu não percebi que os professores amenizaram ou cobraram mais de mim pelo cor da minha pele. Eu não senti essa diferença. E agora você está em qual período, Danilo? Bom, na verdade, eu estou na minha segunda graduação. Eu estou no último período da segunda graduação. Em que é? Em português latim. Muito bom. Danilo, muito obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Tá aí, ó. Mais perguntas aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Dae Fonseca, a convivência com a diferença é fundamental para a superação do preconceito. Um pouco na linha do que o Ronaldo estava falando agora há pouco, né, Ronaldo? Você estava esclarecendo algumas questões ao Cid e eu tive que interromper. Dou novamente a palavra. Não, é só esclarecer que são pesquisas, tem um grande pesquisador aqui da UFRJ, o João Alferes, que ele conseguiu identificar que a concorrência entre os pretos, os pardos e indígenas é superior ao quem opta pela ampla concorrência. Mas tem uma revolução que pode explicar também no ensino superior, mais recentemente, que foi a adoção do Enem, que foi um sistema unificado de provas e mais o SISU, que permite... Primeiro, o Enem, que criou a possibilidade de uma transversalidade maior. Então, aquele aluno do ensino público que tem acesso a conteúdos mais universais, ele se beneficiou por essa nova forma de se acessar a universidade. Segundo, que o SISU permite que você, online, verifique qual é a melhor forma de entrar. Tá certo? Ele está acompanhando, ele se inscreve pela cota aqui, mas ele acompanha diariamente, ou minuto a minuto, porque isso é informado, é atualizado, como é que está a concorrência e ele pode migrar de uma forma para outra. O fato é que houve, com a adoção das ações afirmativas, uma ampliação substantiva, são mais de 5 milhões de inscritos só de negros no Enem SISU. Então, ampliou a quantidade de negros. Como a cota é mais reduzida, você tem mais gente concorrendo ali. Por isso que o nível de concorrência ali aumentou.
É nesse sentido que fica mais difícil entrar pelo sistema de cotas. É só uma questão mais de pesquisa. Informando a você que está acompanhando o programa ao vivo pela televisão, nós estamos a partir de agora ao vivo também no Twitter. Acesse lá o Twitter do Canal Futura e procure pelo nosso último tweet e acompanhe o programa por mais alguns minutos logo depois do encerramento aqui na tela da TV. A Alessandra Almeida falou assim, olha só, exatamente a revolução do ensino fundamental, como o Cid comentou, e no médio, é sem dúvida a solução mais digna. Porém, é interessante para o governo preparar a classe pobre para ingressar no ensino superior? Para mim ou para mim? Por favor, está você com a palavra para a Alessandra. É uma pergunta um pouco retórica, mas uma reflexão sua. Para qualquer governo entende? Eu acho que isso pode perguntar se isso é uma prioridade para o governo. E não é. Ver o que se paga de juros para os banqueiros, enfim, investimentos em outras coisas, a educação fica relegada a segundo plano, entende? Mas eu insisto, num país com a desigualdade do Brasil, uma revolução, eu falo revolução mesmo, no ensino básico e fundamental, tempo integral, professores qualificados, bem remunerados, motivados, escolas equipadas, etc., num prazo de 10, 15 anos, não se precisaria mais de cotas, não se precisaria mais de uma série de outras medidas e nós teríamos um país muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário do que temos hoje. Entende? E, inclusive, um país em que a população pobre, negra, indígena, parda e todas as outras que se queiram, vão estar muito mais atendidas por uma revolução como essa do que pela questão de cotas que, concordo, ajudou, deve permanecer, embora eu discorde de algum dos seus critérios. Prefiro cotas sociais do que raciais, etc, etc, etc. Qual você acha, Cid, que será o próximo passo do governo federal na revisão desse assunto, né? A discussão sobre as cotas sociais faz parte do debate e também faz parte dos próximos passos, caso o governo entenda de que os critérios devem mudar. O que você acha que vai acontecer? Não sei, eu acho que o Ronaldo tem mais condições de responder isso do que eu, porque eu estou fora da estrutura do governo. Eu estou dando palpites pelo que eu acho mais correto, etc. Mas o Ronaldo é mais capacitado para responder sobre o que vai acontecer. Ele passou a resposta para você, Ronaldo. O que você tem aí como previsão de acontecimentos para os próximos 2, 3 anos? Olha, antes de comentar isso, se você me permite, Zé Brito, tem que perguntar que governo, porque para o nosso Pacto Federativo, a educação básica é de responsabilidade dos municípios. E aí uma criança pode dar sorte em encontrar e nascer num município bem administrado e ter uma educação básica boa. E pode dar um azar de nascer num município não tão bem administrado e por isso ter um problema sério. Ronaldo, você me permite só uma parte? Pois não, claro. Você tem toda a razão. Por isso mesmo é que o governo federal tem que pegar essa questão como dele. Mesmo que ele não esteja em cada escola pública, ele tem que pegar esse touro pelo chifre e ele acompanhar esse processo e tomar isso como responsabilidade dele. Porque se deixar na mão das prefeituras, por mais que dê dinheiro, sabe-se que a coisa pode sair pelo ralo, ou pelo menos em muitos casos sair pelo ralo. Eu digo que isso tem que ser uma tarefa, um desafio para o governo federal. Cid, assim, teria que ser um desafio também para a nossa classe política como um todo, Cid, porque precisaria de uma mudança da Constituição, de atribuições pelo nosso Pacto Federativo. Não é só uma vontade política do governo. Necessita todo um ordenamento jurídico novo. Sim. E aí a gente precisaria realmente fazer uma revolução no processo educacional. Então, isso é uma condição estruturante, né? O governo o MEC ele é indutor, ele fomenta, mas ele não é executor da ponta, porque só as universidades e as escolas técnicas federais, e houve uma ampliação de recursos, houve uma ampliação das universidades, ampliação dos institutos técnicos federais, ultimamente, jamais vista nos últimos anos. Contudo, você tem ainda a decisão constitucional de educação básica ser de responsabilidade de estados e municípios, e isso você não tem muito ainda o que fazer. Nesse sentido, Ronaldo, Neide de Araújo Silva comenta aqui pelo Facebook. Obrigado, Edneide. Olha, vejo que ainda falta muita informação sobre o tema, porque não há, por exemplo, um trabalho de divulgação e esclarecimentos mais efetivos em relação às cotas, sendo que uma porcentagem muito grande da nossa população é de origem negra e não vemos nossos jovens utilizando, em alguns casos, isso em benefício a seu favor, né? Em benefício próprio. Cid, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje, suas últimas considerações. Obrigado pelo convite, boa noite aos ouvintes, boa noite a Ronaldo, boa noite a você, Zé Brito. Bom, então as ordens. Sim, por fim, esse tema
me parece absolutamente fundamental. Eu sou apaixonado pela educação, entende? E acho que o futuro do país, em grande medida, está no tratamento que ele dá à questão de educação. Isso transcende de muito a questão da entrada ou não na universidade, quem entra, como entra, etc. É pensar globalmente e pensar que a nossa população jovem, infantil, juvenil, ela precisa urgentemente ter um tratamento melhor do que o que tem. Quer dizer, não dá para estar formando milhões de jovens a cada ano, quer dizer, e saem praticamente semi-analfabetos em muitos casos, porque a educação básica e fundamental no ensino público é muito ruim. Ronaldo, boa noite, obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade, suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, Cid, pela possibilidade desse diálogo rico. Dizer que as ações afirmativas no Brasil é uma experiência exitosa e eu espero que ela se estenda na educação para pós-graduação e no Congresso Nacional com cotas para que o Congresso possa representar realmente o Brasil, como já se estendeu para o Judiciário. Eu espero que no mundo do trabalho privado também nós podemos ter executivos negros, dirigentes, gerentes negros, porque eu acho que a diversidade, ela ajuda na qualidade, ela enriquece, ela agrega valor aos produtos. Então, eu espero que a gente consiga, com essas políticas, construir um país melhor, que é isso que todos nós queremos. Então, eu agradeço muito a oportunidade e boa noite, Zé. Muito obrigado, Ronaldo. Eu estou colocando aqui mais uma informação para você que acompanha o programa, está aí na tela para você, você que acompanha o programa pelo Facebook. Muito obrigado a todos que participaram, o Pedro, o Edson, a Edneide, o Rony, o Luan, a Deia, a Alessandra. Obrigado aí pela legião de comentaristas sobre esse assunto que estiveram aqui no Facebook. Muito obrigado também ao pessoal que comentou pelo Twitter. Você que está no Twitter agora, a partir de agora, nós vamos continuar ao vivo neste clique aqui, neste link aqui. Acesse o Twitter e continue respondendo e participando do nosso debate, que a gente vai continuar aqui a conversa mais um pouquinho no estúdio. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O Sala Debate volta aos domingos com a reprise e na semana que vem vamos continuar com um outro programa. Até a próxima e a gente volta já já. Continuamos ao vivo pela internet. Um beijo, pessoal!